Então, o primeiro ponto, para garantir que a gente tenha um atendimento rápido, que nem você falou, Carol, é a gente garantir que a gente vai ter uma... Então, olha só, primeira coisa, vamos centralizar. Depois, o que a gente precisa fazer uma vez que a gente recebeu a oportunidade de negócio? Primeiro ponto sempre é ligar para esse cliente. Muitas vezes você está perdendo a oportunidade de negócio porque você não está pegando o telefone e ligando para ele. Poxa, mas existe uma grande máxima do marketing que diz o seguinte: quando o cliente ele vem por um canal, eu devo contatá-lo por aquele canal que ele entrou em contato. No marketing isso é ótimo e no marketing isso funciona. Nas vendas, o que existe é o seguinte: nós temos um canal que converte mais e um canal que converte menos. Logo, se eu sou o vendedor e eu trabalho por comissão, eu preciso apostar no canal que converte mais. E, assim, é uma diferença muito grande de realidades quando a gente compara o primeiro contato via telefone e o primeiro contato via WhatsApp. É muito maior a taxa de conversão quando o primeiro contato é via telefone. Porque a gente consegue conversar com o cliente e criar vínculo com o cliente. A gente consegue fazer algumas perguntas e tirar algumas informações dele que só pelo telefone a gente vai conseguir. Pelo WhatsApp, todo mundo quer responder de maneira objetiva, sem criar uma conexão com a pessoa, sem saber com quem eu estou falando. Às vezes eu estou falando com uma logo de uma empresa, e aí não tem pessoalidade. Então fica muito difícil da gente fazer esse primeiro atendimento. Qual que é a principal objeção dos vendedores quando eu falo isso? Ah, mas eu ligo para o meu potencial cliente e ele não atende. A gente pode até fazer um teste aqui com vocês. Se eu pegar meu telefone agora e se eu ligar para minha mãe, é capaz dela não atender. É capaz de eu precisar ligar para ela 2, 3 vezes para ela poder atender. Porque muitas vezes a gente não tá com o telefone na mão o tempo todo. Às vezes sim, às vezes a gente tá, mas às vezes a gente tá numa reunião, tá em deslocamento. Então, olha só, o vendedor ele precisa pegar esse contato, precisa falar com ele via telefone para poder criar um vínculo e isso fazer o mais rápido possível, que nem você falou, Carol. Porque quando o cliente ele entra como uma oportunidade de negócio, ele está pesquisando aquilo naquele momento. Se a gente deixa passar, talvez aí essa animação dele, talvez agora ele já está pensando em outra coisa, talvez ele já está fazendo uma outra atividade e ele não está mais com a atenção voltada para aquele problema. Mas você acha que para todas as áreas da ligação sempre? Para todas as ligações. Não importa a área? Para todas. Se fosse para a gente colocar uma regra aqui definida, e a gente pode discutir sobre isso, tá? Mas uma regra definida, a gente precisa entrar em contato via telefone. Sabe qual é a única exceção dessa regra? Qual? Quando você puder falar com ele pessoalmente. A única exceção da regra. Beleza? Pode ser que tem gente que não vai te atender. E tá ok, tá tudo bem. Mas veja, se eu conseguir falar com a maior quantidade possível de leads via telefone, só esse fato isolado, ele já vai aumentar e muito a sua conversão de vendas. Ótimo. E aí vamos passar para a questão do lead qualificado e desqualificado, tá? Então vamos lá. Eu escuto muito as pessoas falando assim, mas esse lead é desqualificado. Ah, por quê? Porque não fechou contrato. Não, o lead desqualificado é o lead que não atende os requisitos necessários para a venda daquele produto ou serviço, certo? E aí ele passa a ser desqualificado. Dentro desse lead qualificado, quando o comercial percebe que ele é um lead potencial cliente, porque ele atende aqueles requisitos, ele deve permanecer numa tentativa de quanto tempo para tentar um follow-up, por exemplo, ou nesse número de ligações que você fala? Legal. Você colocou um ponto muito interessante aqui, porque a gente costuma dizer que a pessoa é desqualificada. E você colocou uma palavra que é muito importante. Quais são os critérios de qualificação? Então, só um adendo aqui, gente. Se você não tiver esses critérios de qualificação que a Carol falou, você nunca vai poder decidir se um cliente é qualificado ou não. Porque você vai precisar atender esses critérios de maneira objetiva. O que o vendedor faz hoje? Ele olha e fala assim, aquela pessoa conversou comigo de uma maneira mais interessada. Ele confunde o cliente estar mais quente, estar te respondendo mais rápido, com o fato do cliente ser qualificado. Então, uma coisa é diferente da outra, são critérios diferentes. Então, esse é um ponto bem legal que você falou, só queria frisar, porque você falou um ponto bem importante, tá? Segundo ponto, quantos contatos você deve fazer? Aí a gente tem algumas estatísticas a respeito disso, tá? Lá no ano passado, o RD, que é um software aí de CRM, ele elaborou uma pesquisa exatamente respondendo essa dúvida. E o que eles perceberam é que a partir de 8 contatos, a gente consegue falar com 90% das oportunidades de negócio. E eu envio a proposta e pronto. Durante essa reunião, onde você poderia apresentar a proposta, você tem a possibilidade de influenciar o cliente nesse sentido da balança que eu falei para vocês.
com relação à dor que eu tenho e com relação ao dinheiro no bolso. Como que eu influencio? Através de 3 pontos. O cliente ele precisa ter confiança no vendedor, isso é criar vínculo com o vendedor. Segundo ponto, confiança na empresa, entender que aquela empresa é uma empresa idônea, uma empresa que merece a confiança, que já atendeu outros clientes, que tem uma história. E por último, o cliente ele precisa confiar no produto, que o produto realmente vai conseguir resolver aquele problema do cliente. O que acontece se eu não satisfazer uma dessas 3 categorias? Então vamos dizer o seguinte, estou comprando da Carol, tráfego pago, e aí estou comprando da Carol e da Fica, né? A Carol como vendedora e a Fica como empresa. E o produto seria tráfego pago. Beleza. Olha, eu já ouvi falar da Carol, mas assim, uma pessoa que eu conversei e não me dei bem com ela. Pode ser que o produto seja bom, pode ser que a empresa seja boa, eu não vou querer comprar. Porque alguma coisa ali não fez muito sentido na hora da conversa. O mesmo acontece se eu estiver comprando de uma pessoa que eu gosto, de uma empresa que eu gosto, mas eu não acredito muito naquele produto. Também a pessoa não vai comprar. Então a gente precisa satisfazer esses 3 pontos. Aí entra muito a questão da autoridade, né? O reconhecimento quando a gente fala de marketing, né? Por isso que dentro das redes sociais a gente sempre fala para o cliente, é importante trabalhar a campanha de conversão? Claro que é, mas a campanha de reconhecimento de marca é fundamental. Por quê? Porque você vai construindo a imagem daquela pessoa, daquela empresa, para que no momento em que ela tem essa balança para ela decidir se ela vai comprar aquele produto ou serviço, ela tem esse ponto a favor dela. Que é o depoimento de clientes já no Instagram, que é a história daquela empresa ou daquela pessoa. Está muito vinculado também ao que você acredita, né? Existe muito essa coisa que você falou, Felipe, de gostar ou não gostar. As pessoas tendem a se vincular a marcas que fazem sentido para elas, que elas acreditam nelas, né? Então, as marcas, quando elas se posicionam em determinados assuntos, elas fazem com que gere uma identificação com um determinado público, que passa a ter um ponto positivo na hora da decisão da compra. Então, hoje eu entendo que o marketing de vendas é totalmente atrelado, mas quando você fala disso, você ter um Instagram, um Facebook, um LinkedIn, seja qual seja a plataforma, atualizada e mostrando o teu poder, o teu diferencial, vai fazer com que essa pessoa, na hora dela fechar um contrato, dependendo do serviço, ela vai dar uma pesquisada. E ela se depare com informações que para ela façam sentido e tenham um fundamento, né? Não sejam informações rasas. Por isso que a gente fala para o cliente, tráfego pago é legal, é super, ele acelera o processo de venda, mas um orgânico bem consolidado e bem construído, ele vai fazer toda a diferença na hora da compra. Você sabe, Carol, que é só na hora que eu vou editar o podcast que eu percebo o tanto que eu falo. Aí eu começo a olhar e falo, mas esse corte aí foi grande demais. Olha, fazer campanhas de branding, fazer campanhas de reconhecimento de marca é besteira, porque não trazem vendas. Não trazem vendas agora, no curto prazo. Mas o reconhecimento de marca é muito importante para você conseguir vender produtos com um ticket médio ainda maior. A pessoa, ela só vai decidir gastar o dinheiro com você se ela tiver muita confiança de que você vai entregar o que você promete. Ela só vai comprar algo sem confiar totalmente em você se for um valor que ela pode perder. Então, um valor menor até ela está disposta a gastar. Agora, se for para vender um produto high ticket, que nem tem falado muito por aí, um produto caro, um produto com alto valor agregado, a gente precisa ter confiança. E, por exemplo, uma campanha que nem você falou de reconhecimento de marca, é uma campanha excelente para poder fazer essa criação de autoridade. É para que você possa passar o seu valor literalmente, né? E você não fique preso a clientes, a potenciais clientes que estão preocupados em barganhar o valor ou que mandam uma mensagem. Tem clientes que falam para mim, tem lead que manda mensagem falando assim, eu tô pesquisando preço. Poxa, é desanimador, né? Você ser um prestador de serviço e a primeira mensagem que você receber ali do lead no teu WhatsApp é, tô buscando por preço. Então, a pessoa, ela tá com uma visão muito limitada daquilo que vai ser ofertado para ela. Então, quando você começa a construir essa autoridade, você começa, inclusive, a limitar o teu tipo de perfil, que tipo de cliente você quer atrair. E aí, eu até te pergunto, dentro dessa qualificação, Felipe, como que a gente pode qualificar um lead sem assustar? Né? Existem muitas pessoas receosas quando a gente fala de internet, principalmente, né? Que perguntas que você pode fazer para que isso te ajude a fazer esse norte aí de que se o lead é qualificado ou não? Legal, você trouxe alguns pontos bem interessantes. Eu queria aproveitar, mandar um abraço para um amigo meu, Fred, que ele me provocou uma vez e ele falou o seguinte,